galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Colégio Naval 2021. Eu vou fazer agora a questão 41 da prova de Física. A questão fala assim: em um dia ensolarado à beira do mar, um banhista introduz uma pedra de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius em uma garrafa térmica contendo 250 gramas de água a 25 graus Celsius e a fecha. Desconsidere as trocas de calor com a garrafa. Calcule a temperatura de equilíbrio do sistema em graus Celsius, inicialmente formado por água e gelo no interior da garrafa, e assinale a opção correta. Os dados que o problema deu: calor específico da água é 1 cal/grau Celsius e o calor latente da água é igual a 80 calorias por grama. Então, o que a questão está falando? Ela está falando que ele fez uma mistura de água com gelo e ele quer saber a temperatura de equilíbrio. Antes da gente resolver a questão, é interessante a gente construir a situação gráfica dessa troca de calor. O que vai acontecer? A gente pode pensar o seguinte: olha só, primeiramente ele tem o gelo a 0 graus Celsius, né? Então o gelo está a 0 graus Celsius. Vai ocorrer o derretimento desse gelo, ou seja, a fusão desse gelo. Então o gelo vai se fundir, né? E depois ele vai ter a sua temperatura subindo até a temperatura de equilíbrio. Porém, né, a outra quantidade de água que estava dentro da garrafa, ela simplesmente vai se resfriar. Então, a gente pode pensar o seguinte: imagine que, né, esse eixo aqui seja o eixo da temperatura e esse aqui o da quantidade de calor. O que aconteceu? Ele falou que o gelo está a 0 graus Celsius e ele vai atingir uma temperatura de equilíbrio, né? Provavelmente ele vai ser derretido e a sua temperatura vai subir. Porém, a outra água que está a 25 graus Celsius, ela vai resfriar. Então, se eu chamar esse cara aqui de quantidade de calor 1, esse aqui, quantidade de calor 2, e esse ali de quantidade de calor 3, como é equilíbrio térmico, basta eu somar a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3 e igualar a zero. A gente tem que lembrar que esse trecho aqui do aquecimento seria a fusão do gelo. A fusão do gelo é MLF, certo? Mais retinha inclinada é calor sensível. O calor sensível é MCE ΔT. Mais o resfriamento da água, que é retinha inclinada, então é MCE ΔT igual a zero. Agora, quais são os dados que o problema deu para a gente? Ele falou em relação ao gelo o seguinte, ó, que a massa do gelo, né, ela é igual a 50 gramas e está a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. E o que ele falou para a água? Ele falou para a água que são 250 gramas. Então, a gente tem uma massa de 250 gramas com uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então, agora é só eu substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 50 do gelo vezes o latente de fusão, que ele deu aqui, ó, 80. Mais, aqui é a massa do gelo que derreteu. Então, a massa continua em 50. Calor específico agora já não é mais água congelada. Agora é o quê? Água líquida. Então, o calor específico é 1. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura não é essa? Então, aqui vai ser o quê? T menos zero, certo? Ó, T menos zero
mais. Agora é a massa da água que estava dentro da garrafa. Então é o quê? 250 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Olha ela aqui, ó. Né? Essa variação de temperatura vai ser o quê? T menos 25, não é? Porque variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui vai ficar T menos 25 é igual a zero. Beleza? Então, aqui a gente vai ter 5 vezes 80, 50 vezes 80, 4.000, mais 50t, né? 50 vezes 1, 50, 50t, o zero não entra. Mais 250t menos 6.250 é igual a zero, porque 250 vezes 25, 6.250, né? Então, aqui vai ser 300t menos 2.250 é igual a zero. Então, t é igual a 2.250 divididos por 300. 2.250 divididos por 300 vai dar 7,5 graus Celsius. 7,5 graus Celsius é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.